hereges. E já que os nobres não servem para nada, por que não se livrar deles? E para que servem os padres, que muitas vezes são bispos e condes ao mesmo tempo? Ninguém mais acredita na santidade deles, já que sob as vistas de todos, cometem todo tipo de pecado. E assim nasce a ideia de que os sacramentos, se administrados por pessoas indignas, não têm nenhum valor. Ignorem o indigno exemplo deles, grita logo um teólogo. Sigam o que dizem os ministros de Deus, não o que eles fazem. No século X, começam a nascer em toda a Europa grupo de fiéis que pregam e aplicam a comunidade do bem, a fraternidade e recusam a autoridade eclesiástica. Combatendo esses movimentos, as hierarquias eclesiásticas e nobres, que muitas vezes são a mesma coisa, se organizam para exterminar os habitantes de regiões inteiras, condenando os sobreviventes ao suplício público. No ápice dessa perseguição, muitas pessoas são torturadas e assassinadas de formas horrendas, apenas por terem apoiado a tese de que Jesus e os apóstolos não possuíam riquezas ou bens materiais. O mero fato de ter uma Bíblia em casa já bastava para levantar as suspeitas de ser um inimigo da igreja, se essa Bíblia ainda fosse traduzida para o latim vulgar, ou seja, uma língua entendida pelo povo, e não tivesse autorização. A condenação por heresia era certa. Os cristãos comunitários queriam se inspirar no Evangelho, sem intermediários, e muitas vezes pagaram por isso com a própria vida. Um martírio que enfraquece aquele dos primeiros cristãos sob o Império Romano. Contra os hereges, em dado momento, chegou a ser inventado um instrumento repreensivo de perfeição diabólica: a Inquisição. Os inquisidores eram ao mesmo tempo policiais, carcereiros, acusadores e juízes. Qualquer besteira já era suficiente para acabar em suas garras. Um boato, uma carta anônima, um comportamento ligeiramente diferente do normal, até ser devoto demais, era considerado comportamento duvidoso. O suspeito era considerado culpado se não conseguisse provar a própria inocência, e quem testemunhava em favor de um suposto herege podia, por sua vez, tornar-se suspeito e sofrer um processo. Na verdade, as perseguições aos hereges começam logo depois da criação da Igreja de Estado e terminam no século XVIII, com as últimas ondas de caça às bruxas. As histórias dos processos e das perseguições realizadas pela organização eclesiástica e pelo Santo Tribunal são tão absurdas e contraditórias que não nos permitem nenhuma análise verossímil. É impossível fazer um balanço confiável dessas guerras e perseguições. E de certo, milhões de pessoas foram assassinadas em mais de 1000 anos de crueldade desumana. Os exércitos cristãos. E como se não bastasse, foram os papas que ordenaram as cruzadas e posteriormente a colonização das terras novas e os massacres que se sucederam. Mas vejamos em ordem. Primeiro foram as tentativas de invadir a Palestina, o Líbano e a Síria, com pretexto de libertar o Santo Sepulcro. Em Historici Arabiae Crociati, Gabriele reúne os testemunhos de vários cronistas medievais no Oriente Médio. Por meio dessas declarações, podemos saber que até depois da metade do século XII, ou seja, antes do começo das invasões dos franco-cruzados, milhares de cristãos visitavam livremente a Palestina e todos os lugares onde Jesus Cristo vivera e pregara. As cruzadas foram um projeto criminoso em todos os aspectos, e mal nos questionamentos sobre a sucessão de fatos que levaram a Terra Santa turbas desenfreadas aos gritos de "assim quer Deus". Finalmente vemos aflorar a real motivação da campanha, que levou São Francisco a tal indignação, a ponto de exclamar: "Vim converter os fiéis e descobri que os que precisam de fé e noção de piedade não são os guerreiros muçulmanos, mas os soldados de Cristo, e antes de mais nada, os bispos que os conduzem. Além do mais, os exércitos de Deus talvez tenham matado mais cristãos do que infiéis. Os exércitos cristãos que se dirigiam à Palestina tinham um longo caminho a percorrer, sem provisões ou acampamentos organizados. Portanto,
Tinham como costume obter o que precisavam saqueando as cidades cristãs pelas quais passavam durante a viagem. Por exemplo, a famosa Cruzada dos Mendigos, em 1096, que causou o massacre de 4.000 pessoas apenas na cidade húngara de Zemun. No mesmo ano, o contingente guiado pelo nobre alemão Gottschalk trucidou mais de 10.000 pessoas, culpadas de terem se deixado dominar pelos saques. Alguns homens partiram para as cruzadas seguindo os passos de um pato. Estes devotos acabaram se unindo a uma cruzada guiada por um ilustre salteador chamado Emmett, que nunca chegou à Terra Santa, limitando-se a um tour, durante o qual massacrou milhares de judeus, expoliando-os de seus bens. Mas outros cruzados que participaram de expedições seguintes também decidiram se preparar para a guerra contra os infiéis muçulmanos, começando a massacrar infiéis judeus desarmados. Em 1212, 30.000 meninos da Europa Central partiram para as cruzadas sozinhos e sem armas. A maior parte desse exército embarcou em Marsella, acreditando partir para libertar o Santo Sepulcro. Em vez disso, os garotos, pelo menos os que sobreviveram aos contratempos da viagem, foram vendidos aos turcos como escravos. A quarta cruzada, realizada em 1202, operou uma pequena devastação e, em vez de ir até a Terra Santa, tomou de assalto a perfeitamente cristã Constantinopla, conquistada por meio de saques e do massacre da população. No final das contas, quem ganhou com as cruzadas, com certeza, não foram os soldados e seus capitães, e sim os mercadores das repúblicas marítimas italianas e a Igreja de Roma. A volta das cruzadas também foi uma aventura trágica. Os cruzados muitas vezes tinham que entregar aos transportadores todo o fruto de seus saques e roubos. Sabe-se também que os cruzados, até pela forma como eram recrutados, não eram brilhantes em termos de disciplina e organização. Seus acampamentos eram erguidos sem nenhum cuidado estrutural. Em poucas palavras, eles não tinham áreas de higiene, não existiam enfermarias nem médicos organizados, e a cada chuva as barracas eram inevitavelmente carregadas pelas águas misturadas à urina e ao esterco. Resumindo, Deus não estava com eles e os castigou matando vários de cólera, infecção gastrointestinal e doenças venéreas locais e exóticas. A propósito, não podemos esquecer a grande quantidade de prostitutas que seguiam o exército. A isso acrescentemos o fato de que os cruzados não costumavam tomar mais do que 2 banhos por ano, e muitos fizeram a promessa de não tomar banho até a libertação do Santo Sepulcro, ignorando as leis alimentares dos povos, que já viviam há anos naquele clima. Enchiam-se de carnes de porco assada ou salgada e se embebedavam da manhã até a noite. O resultado foi que as epidemias normais em voga acrescentaram-se outras ainda mais devastadoras. Além disso, como já lembramos, os pobres coitados eram tratados por médicos e cirurgiões cuja ignorância só se igualava a seu fanatismo. O resultado era que ser ferido em batalha ou contrair uma doença grave garantia, depois do tratamento médico, a certeza da morte inevitável. Sobre esse assunto, transcrevemos o comentário de um médico oriental cristão durante a consulta de um cavaleiro ferido e de uma mulher doente. Apresentaram-me um cavalheiro que tinha um abscesso em uma perna e uma dona aflita pelo definhamento. Fiz um emplasto no cavaleiro e o abscesso abriu e melhorou. Prescrevi uma dieta para a mulher, com pouco tempero, quando eis que chegou um médico franco que disse: "Esse aí não sabe curar ninguém", e dirigindo-se ao cavaleiro perguntou: "O que prefere, viver com uma só perna ou morrer com 2 pernas?" Tendo este respondido que preferia viver com uma só perna, ordenou: "Tragam-me um cavaleiro corajoso e um machado afiado." Chegaram o cavaleiro e o machado, e eu estava ali presente. O médico colocou a perna sobre um pedaço de madeira e disse ao cavaleiro: "Desça-lhe uma machadada para cortar de pronto." E diante de meus olhos, deu a primeira machadada e, não conseguindo arrancar a perna, deu a segunda. A medula da perna jorrou e o paciente morreu na hora. Após examinar a mulher, ele disse: "Essa aí tem o demônio na cabeça, apaixonado por ela. Cortem-lhe os cabelos." Foram cortados e ela voltou a comer o alimento deles,
com alho e mostarda, e o definhamento aumentou. O diabo entrou na cabeça dela, sentenciou ele, e pegou a navalha e abriu a cabeça dela em forma de cruz, extirpando o cérebro até aparecer o osso da cabeça, no qual esfregou sal, e a mulher morreu na mesma hora. Naquele mesmo momento perguntei: ainda precisam de mim? Responderam que não, e fui embora, depois de aprender o que ignorava da medicina deles. Acrescente-se a isso o fato de que muitos cruzados eram aventureiros dispostos a entregar armas e provisões ao inimigo em troca de dinheiro, a vender a mulher para pagar dívidas de jogo, a trucidar companheiros para derrubá-los. Muitos foram obrigados a partir para a Palestina, mais do que por um rompante de fé, pela lâmina que pendia sobre suas cabeças, junto com uma sentença de enforcamento. E as suas não eram cabeças quaisquer. Muitas vezes tratava-se de nobres falidos e ambiciosos, que tinham como único objetivo a riqueza pessoal, e que não se detinham diante a nenhuma torpeza, desde que concretizassem seus intentos. Viram-se batalhas entre exércitos de cruzados rivais, pelas posses de uma cidade, alianças entre príncipes cristãos e emires turcos. Muitos nobres cruzados permitiram que seus companheiros de armas fossem trucidados sem levantar um dedo, por questões de rivalidade. O modelo das cruzadas tinha feito escola. E assim, quando o Papa Inocêncio III decidiu deter a heresia catária e valdense, decretou em 1209 uma verdadeira cruzada no sul da França, que durou 20 anos e massacrou dezenas de milhares de pessoas. Os cátaros eram culpados de propagar uma vida comunitária pacífica e solidária, respeitando os ensinamentos de Jesus e recusando-se a reconhecer o poder por vontade de Deus da Igreja. O pontificado de Inocêncio III marca também o auge do poder temporal do papado. O Papa passava a ser um soberano para todos os efeitos, e o Estado da Igreja torna-se uma verdadeira potência europeia. Como todos os soberanos, o bispo de Roma possuía territórios e exércitos, declarava guerra e realizava alianças. Vários reinos se reconheciam como vassalos da Santa Fé e pagavam com piscos tributos a Roma. Além disso, o Papa utilizava o próprio poder espiritual para orientar a política dos estados a ele alinhados. Se um rei era excomungado, perdia automaticamente o direito de cobrar obediência dos súditos e vassalos. Pode-se concluir assim que os soberanos cristãos pensavam duas vezes antes de pisar no pé da Santa Fé. Em suma, o papado acolheu por completo a herança criminosa do Império Romano. Houve até um papa, Júlio II, que encomendou uma armadura para conduzir seus próprios exércitos nas batalhas.